Muito bom. Então, eu vou começar fazendo a leitura do trecho. Então, vocês vão ler comigo, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 60... Aqui está errado. Opa. 62 semanas. As praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será o morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Puxa! Muito difícil, né? Então, hoje nós vamos fazer, eu vou compartilhar o que nós aprendemos semana passada. Opa! Tá errado. Isso aqui que eu quero. Não está vendo aqui. Não está vindo o que eu estou querendo compartilhar, rapaz. Perdão, deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Isso. Agora sim. Vocês estão enxergando aqui, né? Então, eu vou fazer resumo das 70 semanas de Daniel. Semana passada, nós aprendemos que uma semana equivale a 7 dias, né? Uhum. Porém, essa semana, um dia corresponde a um ano, que nós estudamos semana passada, né? Então, uma semana corresponde a quanto, então? 7 anos, entendeu? Semanas equivale a 7 dias, porém, cada dia, um dia é um ano. Então, uma semana corresponde a 7 anos, certo? Então, 70 semanas é 70 vezes 7 semanas, né? Ou 7 anos. Então, 70 vezes 7, 490 anos. 70 semanas equivale a 490 anos. Entenderam? Alguém está perdido aí? Não estão perdidos? Então, eu vou compartilhar de novo. Eu tenho que perguntar se achou, né? Vocês... Hã? Em vez de você perguntar se alguém está perdido, tem que perguntar se já se achou, né? Alguém se achou, não? Hã? Eu vou repetir de novo, tá? Porque isso aqui vai ser muito importante para a gente saber. Bom, todo mundo sabe que uma semana equivale a 7 dias, né? Só que um dia equivale a um ano. Então, uma semana corresponde a 7 anos. Então, 70 semanas é 70 de 7, ou seja, 70 vezes 7, 490. Só que, em vez de ser semanas, é anos. Entendeu?
Então, vamos lá. As 70 semanas de Daniel está dividido em 5 etapas. Esse resumo que eu fiz hoje, eu mandei para o grupo. Então, vocês podem pegar e copiar e colocar na sua apostila também. Eu vou começar a incrementar, porque eu quero melhorar minha apostila, né? A primeira etapa é início, que é ordem para restaurar Jerusalém. Então, saiba e entenda, desde a ordem para restaurar Jerusalém, tá? Lembra que nós vamos começar a estudar isso tudo, cada etapa por detalhes, tá? Mas lembra que, ó, primeira etapa significa, começa com ordem para restaurar Jerusalém, até término da edificação de Jerusalém. 7 semanas, né? 7 semanas seria 7 vezes 7 anos, que seria 49 anos, certo? A segunda etapa é, então, término da edificação de Jerusalém. Edificação de Jerusalém edificada até ungido, né? Mais especificamente a sua morte. São 22 semanas, equivale a 154 anos. Tá? 70 vezes 7 dá 490, 491. Ah, não entendo. Isso, é isso mesmo. Tá? Esse daqui é só para você entender, se localizar, porque nós vamos entrar com detalhe durante o curso. Tá? Todo o curso vai ser em cima dessa tabela aqui, tá bom? A terceira etapa, então, lembra bem, né? Então, 7 semanas e 7 semanas e 22 semanas. Então, a gente vai voltar de novo, a gente vai ler e vocês vão entender isso aqui, ó, né? Desde a ordem para restaurar Jerusalém até edificação de Jerusalém, 7 semanas. E até o ungido, 22 semanas. Vai falar assim, ó. Então, você vai ver que o negócio está meio assim, meio julgado assim, mas eu estou esquematizando o que Daniel está falando, né? A terceira etapa fala assim, desde a morte do ungido, né? E depois Jerusalém será destruído por príncipe que há de vir, né? Esse príncipe que há de vir é um príncipe romano, tá? Aí depois acontece uma coisa assim que ficou assim meio no ar, essa terceira etapa, né? Aí quando já aparece o príncipe romano, tá? Então esse período, né, que é a terceira etapa, é um período que fica assim um período da lacuna profética, tá? Nós vamos estudar com mais detalhe, né? E esse é o período da igreja, tá? É um período que realmente é lacuna porque Israel deixa desse período de Israel e passa a ser período dos gentios, tá? Esse período aqui está oculto. Depois, é o que nós estamos vivendo agora. É o que nós estamos vivendo agora, tá? Depois vai aparecer uma quarta etapa. Aí já aparece assim, o príncipe que há de vir. Aí, com o advento do príncipe romano, né, o príncipe fará aliança com muitos por uma semana, 7 anos, tá? E esse período vai acabar com o fim do príncipe romano e do assolador, né? Só que aí ele vai especificar um pouquinho mais essa última semana. Vai ter advento do príncipe romanos, que vai fazer aliança com muitos por uma semana. Só que ele fala assim, uma semana. A promessa dele era uma semana. Só que no meio da semana, quando completou 3 anos e meio, vai ter uma ruptura, né? Ele não vai cumprir a sua promessa. Ele vai mandar parar, né? Sacrifícios e ofertas, e sobre a asa de abominações virá um outro elemento chamado o assolador. Esse terceiro ano e meio é o período da grande tribulação, né? Que nós vamos ver depois, tá? Aí isso aqui vai acabar no fim, ele vai ser destruído, e aí vai estar a quinta etapa, né? Que é o milênio, que é cessão da transgressão, fim aos pecados, expiação dos pecados, advento da justiça eterna,
vai ser selada a profecia e vai ser ungido o Santo dos Santos. Né? Será que entenderam mais ou menos? Então, isso aqui é todo esquema desses 4 versículos do Daniel, capítulo 9, versículo 24 até 27. Bom, pessoal, isso aqui é um grego, tá, pessoal? Eu já mandei essa apostila para o grupo, né? Vocês podem imprimir, né? E colocar junto da apostila de vocês também. Aliás, eu vou ter que colocar uma apostila também para vocês, né? E vai imprimindo aí, porque cada aula eu vou tentar colocar as coisas, né? Para nós entendermos melhor, né? Então, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, seu Sal. Fala. Alguém quer fazer Eu alguma vou pergunta? estudar isso aí. Oi? Eu vou estudar isso aí. Tá bom. Então, Quebrar a cabeça. eu vou falar, né? Na aula passada eu falei isso, né? Que realmente, quando a primeira vez que eu ouvi 70 Semanas de Daniel, eu falei assim, puxa, que interessante, né? Só que aí fui estudando, né? E eu não entendia nada. Aí lá na igreja de Bauru, uma igreja chamada Igreja Cristã Renovada, ele falou assim, nós vamos ter aula de 70 Semanas de Daniel. Você quer participar? Né? O irmão chamado Mário falou assim, você quer participar? Eu falei assim, eu quero. Aí essa igreja começou a dar essa aula, né? Toda semana. E foi explicando, conforme eu fui explicando, aí, com o tempo, eu fui adquirindo entendimento, né? E aí eu falei assim, puxa, agora entendi, né? Porque realmente são várias coisas, né? Que realmente vão sendo falados, né? E cada etapas, né? Vai ser feito assim com detalhes, né? Então, para entender isso aqui, tem um curso, né? Curso de vários meses, né? É o que nós vamos fazer agora, né? Então, 70 semanas é isso, entendeu? Então, vamos voltar para uma coisa aqui, ó. Eu vou, mais uma vez, ler de novo, tá? Aí a gente vai cansar de ler, vocês vão decorar esse versículo, na verdade. Né? Aqui, ó. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua tanta cidade. Né? Essas 70 semanas, conforme a aula passada, nós estudamos que é sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Ou seja, é uma profecia determinante sobre a nação de Israel e sobre Jerusalém. Né? Então, guarda isso na memória. Né? Essa profecia foi determinada, né, para o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. Né? Sabendo que, então, o povo de Israel, né, Israel é um dos relógios, né, de Deus para mostrar o que vai acontecer nos últimos tempos. Né? Muitas pessoas falam assim que Israel é o relógio divino, né? Então, vocês quiserem saber sobre os últimos tempos, fica de olho, né, nas 70 semanas, na nação de Israel, né? Eu vou falar uma coisa, eu acho que essa... Então, isso que está acontecendo com o Talibã ainda não é um sinal. Talibã, Afeganistão. é uma das coisas que está acontecendo, mas é do contexto não é todo. Israel? Não é, não. Só que tem uma coisa que eu quero falar. Não existe um relógio profético, entendeu? Existem vários relógios proféticos. A gente não pode ficar baseado só
na nação de Israel. Você tem que ver outras coisas, né? Então, eu vou passar para vocês depois quais são os relógios que a gente tem que estar de olho. Primeiro, né? Tem que ficar de olho nas outras nações, né? Confederação das Nações. O que está acontecendo com outros países, né? Então, deixa eu interromper aqui, né? Alguns relógios, né, que aparecem. Um dos relógios principal é a nação de Israel. Você tem que ficar de olho no Israel, né? Mas não fica só de olho no Israel. Fica de olho nas grandes lideranças mundiais, né? O que está acontecendo com os grandes líderes mundiais? Será que eles estão tendendo a se unificar, né? Será que eles estão formando uma confederação de várias nações? Será que está surgindo uma confederação com 10 líderes? Então, fica de olho. Fica... Agora, né? Ou foi reunião dos 20 líderes, né? G20, né? Então, fica de olho nessas coisas. Fica de olho em grandes confederações. Ou seja, a tendência mundial para uma unificação mundial. Isso é uma coisa para pensar. Por quê? Esse grande, como fala, movimento que vai acontecer vai ser justamente para... Então, vai unificar direita e esquerda? Vai unificar tudo. O mundo vai ficar numa só, né? Sobre um grande líder, né? E aqui fala assim, ele fará aliança com muitos por uma semana, né? Quando começar a última semana, né? Vai ter realmente uma unificação mundial. Ele vai fazer aliança com muitos por uma semana, né? Isso que vai começar. O que é essa última semana? É um mundo unificado numa só, por causa de alianças, né? Nós vamos estudar com mais detalhes sobre isso, tá? Eu só estou mencionando. E vou ficar de olho também no mundo espiritual, né? Mundo espiritual, não estou falando só cristãos, tá? É outras religiões também, né? Que alguém que está realmente querendo também trazer uma religião mundial única, né? Que vai querer dominar o mundo todo, né? E esse mundo espiritual é alguma coisa satânica, alguma coisa assim que realmente ele vai trazer à tona, né? A pessoa de Satanás. Deve ser o movimento LGBT. O movimento LGBT é um deles, tá? Tem vários movimentos, né, que são movimentos que realmente são satânicos, né? Vou falar alguns movimentos, né? Isso aqui só fica entre nós, tá? Se alguém perguntar, eu vou negar até as últimas consequências. Por exemplo, islamismo, né? Você viu o islamismo como funciona? Eles são anticristãos, né? Comunismo, né? Hinduísmo e outros que realmente eles são contra o evangelho, né? Então, imagine só essas coisas, né? Quando começa todas essas religiões se unirem em um só, né? Aí você está realmente muito próximo. É uma religião que vai conseguir unir todos, né? Tipo ecumenismo, né? E aí essa pessoa vai querer dominar, né? Sobre realmente poder satânico, né? Bom, última semana. Então, essas coisas são relógios, né? O relógio que a gente tem que ficar de olho, né? Então, a gente não fica... A Bíblia não fala assim, você tem que ficar só de olho na nação de Israel. A nação de Israel é um relógio muito importante para você ter, né? Mas tem outros relógios que você tem que também estar de olho. Você tem que estar olhando no cenário da natureza. Mateus 24, né? Fala assim, você vai ter muitas coisas, né? Vai ter pestes, terremotos, né? Fome, né? Muitas coisas assim. Então, fica de olho nessas coisas também, fenômenos naturais, né? Fica de olho na natureza, porque isso é um dos sinais. Então, todas essas coisas são os relógios que Deus mandou para nós, né?
quando Jesus falou assim, as pessoas que iam saber, né? Todo mundo quer saber. Senhor, e aquele tempo, né? Quando que o Senhor vai vir? Quando que vai acontecer essas coisas? Você lembra o que Jesus falou? Alguém sabe quando Jesus falou assim, né? As pessoas perguntaram, né? Senhor, quando virá essas coisas? Quando acontecerá? Ele falou quando houver guerras, terremotos. E quais são os sinais, né? Os discípulos perguntaram duas coisas, né? Quando vai acontecer e quais são os sinais que vai preceder a vinda do Senhor, né? O que Jesus respondeu? Quanto ao tempo, né? Isso não compete a vocês, mas compete ao Pai que está nos céus, né? O tempo, né, e a hora é definição do Pai. Isso eu não vou poder falar para vocês. Mas ele falou para olhar os sinais. Exatamente. Então ele falou para olhar os sinais. Aí os sinais ele deu. Entendeu? E aí o que acontece? Os cristãos verdadeiros, eles vão ficar de olho nos sinais. E aí Jesus falou assim, vocês, na verdade, são hipócritas, que você conhece o tempo, né? Por exemplo, quando você fala assim, puxa, hoje o dia começou, sei lá, vermelho, né? Sol meio escuro. Ah, hoje vai vir tempestade. Ou você fala assim, quando terminar o dia, sei lá, com bem vermelho, você fala assim, amanhã vai ser um tempo bom, né? E isso que vai acontecer, né? Vocês conhecem sinais do tempo e vocês não sabem os sinais do advento de Cristo, né? Então, vocês ficam de olho, né, nas coisas que vão preceder antes da vinda do Senhor, né? Ele falou assim, eu não vou determinar o tempo, porque senão ninguém vai ficar prestando atenção, né, nas coisas, você não vai ficar levando uma vida cristã, né, em que você vai estar preparado a qualquer momento. Ele falou assim, na verdade, a vida cristã é uma vida cristã em que você tem que estar dia após dia vivendo como se Jesus estivesse próximo, né? Então, fica de olho, né? Os sábios, né, entenderão, né? No livro de Daniel e no livro de Apocalipse fala isso, né? As pessoas que vão os entendidos, né, eles conhecerão, né? Por que é importante a gente estudar essas coisas que nós estamos estudando agora? Porque é justamente esses detalhes que nós estamos passando aqui são detalhes que é importante para nós entendermos em que tempo que nós estamos nos últimos tempos, né? E nós prestarmos atenção no que vai acontecer, né? Então, presta atenção no tempo, né? Presta atenção nos sinais. E é o que nós temos que fazer. E, realmente, esses sinais é que vão dar norte para nós sobre os eventos do fim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa pandemia não é um sinal da volta de Cristo? Na verdade, essa pandemia, né, faz parte de um pacote, que Jesus falou assim, vai ter pestes, no livro de Lucas está falando isso, né? Vai ter pestes, né? Então, falou assim, de modo geral. Mas, assim, não falou assim, vai ter coronavírus, não está escrito isso na Bíblia, né? Mas, quando você está vendo que as coisas estão estranhas, né, nós estamos vendo que o final está próximo. Então, eu comecei a... Porque tem pastor que está falando que essa vacina já é um sinal que as pessoas não vão poder viajar, e já é um sinal da preparação da vinda de Cristo. Que depois daí vai lançar a outra vacina, aí as pessoas não vão poder... É a marca da besta. Pois é. Isso aí, essas interpretações são interpretações esquisitas. Vocês não ficam de olho, né? Por isso que Apocalipse, tudo que o pessoal fala, né? Muito assim, desse jeito, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Nós temos que sempre voltar para a Bíblia, né?
e analisarmos na clareza. Então, começa a fixar as coisas na Bíblia, o que Jesus falou, o que o apóstolo Paulo falou, o que realmente João falou, o que Daniel falou, Isaías, tal. Nós vamos começar a trazer um monte de passagens aqui, nesse curso, entendeu? E nós vamos, então, eu vou começar, então, lançar muitos desses sinais que realmente foram citados, né? Aqui. Jesus também falou muita coisa, né? E nós vamos começar, então, reunir tudo isso, né? E durante esse curso, né? Porque tem pastor que está falando que a vacina vai ter até um chip. Né? É verdade. Então. Vai ter um chip na vacina e aí ele vai te rastrear onde você vai estar. Tem pastor pregando já aqui, já é o fim do tempo a vacina. Quem pegar a vacina, a próxima. Pois é. Diz que vai ter uma variante e quem já está fazendo a vacina é o anticristo. É o anticristo, mas já tem até um nome, esse da informática aí. Então, Bill Gates. Bill Gates. Imagina, cara. Onde que está escrito isso na Bíblia, entendeu? Então, vocês prestem atenção, né? Nunca fica, sei lá, tão apreensivo com as coisas que as pessoas falam, né? Filtra, né? Nós temos que ter filtro, né? O que nós temos que fazer é conhecer bem a Bíblia, né? E basear na Bíblia. Não fica assim... Tem gente que fala assim, no ano de 2000 vai vir Cristo, vai ser o final do tempo, vai vir arrebatamento, né? O arrebatamento não aconteceu. No ano de 1900 e tanto, vai ter o arrebatamento. Tantas coisas assim que foram falados, né? Não aconteceram, né? Por quê? Não adianta o homem estipular a data. Essas coisas que são determinadas, né? A interpretação humana, né? Não fica de olho, fica de olho no que a Bíblia fala. Ponto final. Entendeu? Vocês nunca vão errar, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de ficar dando interpretação pessoal. Eu quero simplesmente falar assim, a Bíblia fala isso. Ponto. O que a Bíblia fala, né? Então, é importante a gente conhecer bem a palavra de Deus, né? É isso, né? Então, vamos lá seguir algumas coisas, né? Eu quero dizer assim, né? Que hoje nós fizemos um apanhado geral, né? Do que vai acontecer, né? Em toda essa parte da profecias, né? Do livro de Daniel, né? Então, hoje nós vamos começar falando sobre ponto inicial, né? Nós temos quanto tempo agora? 20 minutos? Então, pode ficar tranquilo que nós vamos bem devagarinho, vocês vão começar a entender, né? Então, no começo é assim mesmo, tá? Primeira coisa, desde a ordem para restaurar Jerusalém. É o ponto inicial. Então, esse é o ponto inicial que aconteceu no livro de Daniel, né? Desde a ordem para restaurar Jerusalém, né? Quando que aconteceu esta ordem para restaurar Jerusalém, né? Você pode ver que no Neemias capítulo 2, versículo 1, saiu um decreto de Artaxerxes no ano de 444 a.C., que é uma ordem de reconstrução, né? Reconstrução da nação de Jerusalém. Teve outra ordem do rei Ciro, né? Segundo Crônicas 36, 22 e 23, Esdras 1, 1 a 4, 6, 3 a 5. Mas esta ordem, né, era para reconstrução do templo. Aí depois teve ordem, né, dado para Esdras para retornar as pessoas do exílio, levando ouro, prata para a casa do Senhor. Esdras 7, 11 a 28. São vários decretos que surgiram, né? Mas a ordem para a reconstrução do templo, né, aconteceu com o decreto de Artaxerxes, né,
Neemias, capítulo 2, versículo 1. Vamos abrir esse trecho? Então, quem tiver Bíblia, abre no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1. Você lembra que Neemias, né, era copeiro-mor, né, lá que estava servindo em Jerusalém, né, ao rei, e ele estava realmente servindo lá no exílio, né? E realmente copeiro-mor é uma pessoa de muita responsabilidade, muita, como que fala? Porque a pessoa primeiro toma o vinho para depois servir ao rei, né? Ele vai tomar a primeira porção. Se tiver envenenado, o cara vai morrer, né? Então, ele tem uma responsabilidade de vida sobre o rei, né? E aqui, capítulo 2, versículo 1. Eu vou pedir para Marcos ler para a gente. Uhum. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Pode continuar lendo. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Pode Com continuar muito lendo. medo, com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O Pode rei me continuar disse, até o versículo 9. Pode ir. o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para que os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o honorita... Até aí. Okay. Interessante notar, né, que aqui, bem no comecinho, né, no Neemias, capítulo 1, ele é bem preciso, né, na data. No mês do Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Ponto, né? Puxa, por que essa data foi marcada assim com detalhes, né? Quando a gente começa, então, a estudar, né, detalhes desse período, né? Então, você sabe exatamente o dia, né? O dia que marcou o início, né? O decreto.
foi no mês do Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, né? Olha que interessante. A Bíblia, assim, fica bem claro assim, né? Então, vamos ver como que é calendário judaico, né? Nissan, ou mês de Abib, é abril. Mês de maio é Zib. Junho é Sivan. Julho, Tamuz. Agosto, Abi. Setembro, Elu. Outubro, Etani ou Tisli. Novembro, Bu. Dezembro é Quisleu. Janeiro, Tebete. Fevereiro, Sebate. E Adar, março. No mês Nissan, ou seja, é abril, né? A reconstrução nesse período dá em 52 dias, né? Mas, assim, exatamente nesse período, né? No 20º ano do rei Artaxerxes, no mês do Nissan, recebeu a ordem de ir para isso, para Israel, para a reconstrução do templo. Quando começou, então, a ordem de reconstrução do templo, né? É 20º ano do rei Artaxerxes, no mês de Nissan, né? Quando você não tem a data, é porque é dia 1º. Dia 1º do mês do Nissan, do rei Artaxerxes, né? Como que a Bíblia é exata. Aí, quando você começa a falar assim, esse período, e quando Jesus entrou, né, em Jerusalém, tem a data certa, você consegue chegar na data exata, né? E você calcula todo esse período assim, você sabe que até dia exato, né, foi marcado assim na Bíblia, tá lá, né? Então a profecia é muito exata, a profecia de Deus não erra, né? Então é isso. Só a vinda dele que não ficou. Exatamente, a vinda do Senhor Jesus não está clara, né? Nós vamos começar a estudar tudo isso aqui, né? Desde a ordem para reconstrução de Jerusalém, né? Aí é o primeira data, né, marcado nas 70 semanas de Daniel. Alguém que tem alguma pergunta? Quando Jesus nasceu, não estava também na semana escrito? Não. Esse 70 semanas de Daniel é quando Jesus vai ser apresentado para morrer, né? Nós vamos estudar esse período também. O que significa isso? Quando Jesus vai ser apresentado para morrer, né? Nós vamos estudar isso aí, né? Então, hoje, nós queremos realmente ver exatamente isso, né? Então, ordem para restaurar Jerusalém. Até a restauração, 7 semanas. Né? Quanto tempo, então, demorou desde a ordem até a reconstrução de Jerusalém? Vocês sabem responder essa pergunta, não? 7 semanas. 7 semanas. 7 semanas equivale a quantos anos? Quanto? Vamos ver os contadores aí. 49 anos. 49 anos. Então, esse é o período, né? Desde a ordem até a reconstrução de Jerusalém, aconteceu em 49 anos. Então, a primeira etapa, né, vai ser a ordem para restaurar Jerusalém até edificação de Jerusalém. Entenderam? Alguém conseguiu gravar isso? Muito bom. Então, vamos voltar de novo para essa parte aqui. Então,
Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, daqui a milênio, tá? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, como nós vamos interpretar isso aqui, né? Ordem para a saída de Jerusalém e para a edificação de Jerusalém. É um ponto, tá? Saída da ordem e até edificação. Conclusão da edificação de Jerusalém. Segunda fase é edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, né? Esse ungido, o príncipe, nós vamos entender que é Jesus, né? 7 semanas e 62 semanas, né? Tá meio confuso aqui, né? A grafia está confusa, né? Porque a profecia é assim, você tem que entender o que ele está querendo dizer, né? Então, ordem para restaurar Jerusalém até a edificação de Jerusalém é 7 semanas. Para edificar Jerusalém até o ungido, 62 semanas, né? E aqui fala assim, as praças de circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Entenderam? Nós vamos começar, então meio que esmiuçar, né, essa parte aí. Muito bom. Semana que vem, nós vamos continuar a segunda etapa, né? Desde a edificação de Jerusalém, né? E nós vamos ver o ungido, né? O príncipe, né? Nós vamos ver sobre isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Entenderam? Então, já que vocês entenderam... Oi, pode falar. Para chegar exatamente no ano ali de 444 a.C., né, que foi o decreto, né? Isso. Como que a gente chega exatamente nesse ano, né? Isso aí, realmente são estudiosos, né? Tem assim, vários historiadores, né? Chegaram a essa data aí, né? Eu, por exemplo, eu tenho um livro chamado assim, eu estudo, né, só sobre as datas, né, do Velho Testamento, né? Então eles chegaram a essas datas certinho, né? Aí tem mais coisas ainda. Tem gente que estudou o ano lunar, né? Chegaram a saber como chegaram nesse período, né? E chegaram até contando o ano bissexto, né? Chegando nessa data, né? Podemos dizer que quando você vai lá no Aurélio, né, livros assim históricos, você vai falar assim, reconstrução de Jerusalém, né? Eles vão colocar 444 anos antes de Cristo, né? É uma data fixada pelos historiadores. Não é da Bíblia, não foi referência da Bíblia, direto. Daqui é referência de história, historiadores, né? Você pode ver agora não tem mais esse tipo de enciclopédia, ninguém compra mais, né? Enciclopédia britânica, Barça, né? Você vai ver assim, né? Você vai ver assim, Jerusalém, reconstrução, né? Quando que vai começar, né? Aí eles vão dar essa data para você, né? São datas bem fixadas. Você sabe que datas do Velho Testamento é sempre datados, né? Do ponto zero de Cristo e vai ficando negativo, entendeu? Quanto maior o número, né, para trás, né, mais longe fica do tempo de Cristo, né? 444, 440, 300, então está chegando mais próximo de Cristo, né? Vai ser ordem decrescente, né? E a partir do ponto zero começa crescente, então, né? É assim que é contado
os períodos, né? Mais alguém tem alguma pergunta? O livro de Daniel não deve ser estudado junto com o Apocalipse? Tem que ser. Então, é que eu estou começando a introduzir o livro de Daniel, né? Conforme nós vamos passando por etapas, né? Nós vamos começar a ver várias passagens, né? Então, quando chegar no período, por exemplo, da última semana, nós vamos folhear a Bíblia toda. Nós vamos começar a abrir livro de Daniel, nós vamos ver várias profecias de Daniel, nós vamos ver menção de Jesus, nós vamos ver o que o Paulo vai falar, nós vamos ver o que Apocalipse vai falar, né? É que livro de Apocalipse, ele é bem compartimentado, assim, ele vai falar principalmente no período da grande tribulação, naqueles 3 anos e meio, né? Finais, né? É bem detalhado naquela época, né? Então, se vocês não quiserem perder, né, essas coisas, continuem no curso. Nós vamos passar por cima de todas essas coisas. Alguém tem mais uma pergunta? Então, tá bom. Então, por hoje é isso aí, né? Então, realmente é uma profecia, né, que é base de toda a profecia da Bíblia, né? Então, esta profecia, 70 semanas de Daniel, é a base de profecia de toda a escatologia bíblica. Então, se você quiser entender escatologia bíblica, né, a gente tem que aprender, né, essas 70 semanas de Daniel, conhecer bem, né? Tá bom? Então, vamos encerrar com uma oração. Acho que eu vou pedir para a Márcia fazer oração, tá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por esse tempo que a gente tem, pela oportunidade e privilégio de poder estudar da Tua Palavra, Senhor. Sabemos que precisamos ter base, estudar e também estar atento. Tantas coisas estão acontecendo, tantos comentários, tantas pessoas querendo ensinar, e nós sabemos que nós precisamos estar baseados na Tua Palavra, Senhor, para que não sejamos levados por engano, por fanatismo, e tantas correntezas que estão passando por aí, Senhor. Então, obrigado, o privilégio que a gente tem de estudar com mais profundidade. Senhor, cuida da semana de cada um, nós sabemos que a gente tem passado por tempos difíceis, Senhor, mas eu peço que o Senhor possa estar guardando, protegendo, livrando do inimigo, de todo ataque, na pessoa física, com doenças. Ó Deus, livra cada um, Senhor. Sabemos que muitos já estão trabalhando, saindo de casa, e que a sua mão poderosa possa estar acompanhando cada um de nossas famílias, Senhor. E obrigado por tudo, eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.